aí, galera do canal Oi Oi Oi, pronta aqui para mais um vídeo neste canal. Hoje nós vamos falar dos grandes nomes do forró brasileiro. Mas antes de falar dos grandes nomes do forró brasileiro, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, deixar o seu like, o seu comentário e ativa o sininho de notificação, tá, gente? Deixar o seu comentário é importante porque cria relevância aqui no canal e o conteúdo é espalhado para mais pessoas, eu ganho mais inscritos e eu tô aí, né, batalhando rumo à monetização desse canal. É um caminho que é longo, né? Tô cansada, velho. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada. É um caminho longo, mas estamos aí para monetizar o canal. E temos também o @canal Oi 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 lá no Insta, e é lá no @canal Oi 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 que eu faço a propaganda do vídeo, que sempre sai aos sábados aqui. Então, todo sábado, antes do vídeo ir ao ar, eu faço uma propagandinha lá, horas antes do vídeo ir pro ar, dizendo que tem vídeo novo. Os vídeos aqui, eles saem às 3h30 da tarde, o horário aqui da Holanda, o que vem a ser umas 10, 11 horas aí no Brasil, dependendo se tem horário de verão ou não tem, tá? E vamos lá pro vídeo de hoje. Os grandes nomes do forró. No vídeo passado, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre os grandes nomes do forró, eu falei sobre Geraldo Azevedo, sobre a Melinha, mas para o vídeo não ficar tão longo, infelizmente eu não vou falar sobre eles. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Então, eu resolvi me concentrar em 3 nomes aqui, que foram grandes para o forró. Tem uma pessoa que ainda é viva, dos grandes nomes aqui do forró, que eu vou falar, mas 2 pessoas já são falecidas. Então, resolvi me concentrar apenas em 3, porque também aí o vídeo ele não fica tão longo. Numa outra oportunidade, eu posso falar sobre Geraldo Azevedo, posso falar sobre Elba Ramalho, ou sobre Zé Ramalho, a Melinha, né? Todos, Alceu Valença, todos esses outros grandes nomes da música nordestina. Tá bom. Mas vamos lá começar a falar o primeiro nome, né? O primeiro grande nome do forró, Luiz Gonzaga. Forró não é forró sem Luiz Gonzaga. Ele nasceu e faleceu no estado de Pernambuco. Ele nasceu em 13 de dezembro de 1912, na cidade de Exu, em Pernambuco. Exu já é perto da divisa com o Ceará, e ele faleceu em Recife em 1989. O Luiz Gonzaga, ele foi o segundo filho do casal Ana Batista e de Januário, e o nome de Luiz veio por causa de Santa Luzia, porque dia 13 de dezembro é o dia de Santa Luzia. E o pai do Luiz Gonzaga, né, o seu Januário, ele tinha uma roça e nas horas vagas ele tocava sanfona, assim como meu avô. Meu avô também tinha uma roça, ele tocava, não sei se profissionalmente ou de forma amadora, mas ele tocava nas festas locais da cidade lá de Bom Conselho e região. E ele tinha uma roça também e meu avô era professor, tá? Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Mas aqui voltando ao Luiz Gonzaga, né? Então, o Luiz Gonzaga, ele aprendeu a tocar sanfona com o pai dele, o seu Januário, e passou a acompanhar o pai dele em festas, né, nos bailes públicos, festa junina, festa de aniversário, batizados e casamentos, que era aonde tinha festa, o pessoal convidava
quem soubesse tocar um forró, convidava o pessoal. E o gênero, né, pelo qual Luiz Gonzaga se consagrou dentro do forró foi o gênero do baião, tá? De acordo, assim, no filme do Luiz Gonzaga, aparece lá que ele teve um amor de juventude. Eu não lembro se mudaram o nome da moça no filme, mas o amor de juventude de Luiz Gonzaga foi a Nazarena. Mas a família da Nazarena, eles não aprovavam um relacionamento com o Luiz Gonzaga, porque o pai da Nazarena achava assim, o Luiz Gonzaga não é estudado, você não vai ter futuro com esse moço. Que tristeza. Não sei o que lá. E o Luiz Gonzaga ficou bastante revoltado, chegou a ameaçar o pai da Nazarena de morte, o seu Raimundo. Meu Deus do céu! Seu Raimundo de Olindo. Chegou a ameaçar seu Raimundo de Olindo de morte. Aí eles passaram a namorar escondido. Aí nisso que eles namoraram escondido, aí parece que inventaram que inventaram que a Nazarena estava grávida, que a Nazarena não era mais moça, né? Não era mais virgem. Aí teve uma briga lá, o seu Raimundo foi lá para matar, foi na casa do Luiz Gonzaga lá para matar o Luiz Gonzaga. Eu já falei para você não falar comigo. Eu disse para você calar a sua boca. Aí teve uma treta, né? Teve uma briga aí forte. Aí isso fez com que Luiz Gonzaga tivesse que sair lá da cidade de Exu. E nisso, ele saiu correndo lá de Exu, ele foi parar em Fortaleza, não em Fortaleza, né? Ele foi para o Ceará, primeiro ele foi para o Crato e depois ele foi para Fortaleza. Até assim, mais ou menos 1930, ele se alistou no exército e ficou por lá. Enquanto Luiz Gonzaga esteve no exército, ele lutou inclusive contra os cangaceiros, que nessa época, né, década de 30, foi o auge do cangaço no sertão nordestino. Lampião, Virgulino, Maria Bonita, tinha os bandos dos cangaceiros que entravam nas cidades, saqueavam as cidades, enfim. Há gente que diz que eles eram tipo meio Robin Hood. Tem gente que diz que não, eles não eram, vocês romantizam muito, não era bem assim, eles eram bastante truculentos, muito violentos, acontecia violência quando eles saqueavam as cidades, enfim. Há quem ame e há quem odeie os cangaceiros. Abafa. Né? Aqui nesse caso, apesar do Luiz Gonzaga combater os cangaceiros enquanto ele estava no exército, ele tinha admiração pelos cangaceiros, tá? A carreira no exército do Luiz Gonzaga. Como soldado, o Luiz Gonzaga viajou vários estados brasileiros, Piauí, o Mato Grosso, que na época Mato Grosso do Sul e Mato Grosso eram juntos, então ele esteve em Campo Grande, né? Nessa época que ainda tudo era só Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Ele esteve em Minas e esteve no Rio de Janeiro. Inclusive, o Luiz Gonzaga, aí na década de 30, ele se recusou a aderir à Revolução de 30. Nessa época, mais ou menos, né, um pouco depois aí da Revolução de 30 e tal, por volta aí de mais ou menos 1939, por aí, o Luiz Gonzaga ele dá baixa no exército. Ele tinha a intenção de voltar para Recife, né? Só que aí ele tinha que esperar o navio de volta para Recife. Aí
enquanto ele estava esperando lá, o pessoal no exército, fica mais um pouco aí, para você faz uns serviços aí pra gente. Então, Luiz Gonzaga ficava lá no exército, lá no Rio de Janeiro, ele limpava lá o quartel, coisas desse tipo. Aí, nos dias de folga de Luiz Gonzaga, ele tocava sanfona. Então, um amigo de quartel do Luiz Gonzaga sugeriu que ele tocasse no Mangue. Vai lá no Mangue tocar. O Mangue, no Rio de Janeiro, era a parte onde tava lá os cabaré, os... Vida de quem é que habla? Now the world don't move to the beat of just one drum. Luiz Gonzaga ia tocar lá, mas lá também iam muitos músicos para tocar. Quem estava começando na carreira musical ia lá para tocar. Então, o Luiz Gonzaga falou assim, eu não vou voltar para Recife, eu vou ficar aqui no Rio mesmo, porque aqui, sendo a capital, na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, aqui sendo a capital eu vou ter mais oportunidades, assim, posso ir para mais lugares para poder me apresentar. E foi o que aconteceu, né? O Luiz Gonzaga, ele optou por ficar no Rio de Janeiro. Aí, numa ocasião, ele foi num programa de calouros, chamado Calouros em Desfile, um programa do Ari Barroso. Aqui, gente, programa que eu falo, programa de rádio, tá? Nessa época, televisão nem existia no Brasil. Então, ele foi num programa de rádio do Ari Barroso, participar lá como calouro, só que o Ari Barroso não gostou muito aí do estilo musical do Luiz Gonzaga. Ele participou também de outro programa de calouro, chamado Papel Carbono, do Renato Mursi. E em 1941, o Luiz Gonzaga, ele volta para o programa do Ari Barroso e ele vence o programa de calouros do Ari Barroso. Eu quero aplausos. Com a música Vira e Mexe. Então, como ele venceu, né, esse programa do Ari Barroso aí, então isso rende para ele um contrato com a gravadora RCA Victor. E aí, a partir de então, ele faz uma parceria com Humberto Teixeira, que era cearense, e dessa parceria, né, com Humberto Teixeira, nasce a música Asa Branca e mais 26 músicas entre os anos de 1947 e 1952. Outro parceiro musical de Luiz Gonzaga foi o médico pernambucano Zé Dantas. Com o Zé Dantas, o Luiz Gonzaga compôs o Shot das Meninas. E ainda na década de 40, o Luiz Gonzaga ele foi contratado pela Rádio Nacional. Aí lá na Rádio Nacional, ele conheceu o acordeonista Pedro Raimundo vindo de Santa Catarina. Então, quando ele foi lá tocar, o Pedro Raimundo, ele estava com roupas típicas lá de Santa Catarina. Então, nisso, Luiz Gonzaga teve a ideia de se vestir como os vaqueiros nordestinos, né? Os vaqueiros do sertão. Porém, aí, Luiz Gonzaga, nos anos 50 e 60, ele cai num ostracismo por causa da ascensão da Bossa Nova e, posteriormente, a ascensão da Jovem Guarda, tá? Mas ele volta ao sucesso nos anos 70 e 80, e nos anos 70 e 80, mais para os anos 80, o Luiz Gonzaga passa a tocar com o seu filho, junto com o seu filho Gonzaguinha, tá? O Luiz Gonzaga, ele teve 2 filhos, tá? O Gonzaguinha e Rosa. A Rosa foi uma filha adotiva. O Luiz Gonzaga, ele teve 2 relacionamentos aí, com a mãe do Gonzaguinha, a Odaleia. A Odaleia, ele conheceu nos tempos que ele tocava, acredito eu, no Mangue, né? Ele conheceu a Odaleia.
Eles tiveram um relacionamento muito conturbado, ele e a Odaleia. Quando ela teve o Gonzaguinha, ele não reconheceu de cara, né, o Gonzaguinha como filho. Aí, para piorar, a mãe, né, a Odaleia faleceu, o Gonzaguinha, ele foi criado por padrinhos no Morro de São Carlos, acho que é onde fica Estácio de Sá, né, a escola de samba Estácio de Sá. Ele foi criado no Morro de São Carlos. A nova esposa de Luiz Gonzaga, a Helena, quando ela se casou com o Luiz Gonzaga, né, ele tinha contratado a Helena para ser secretária dele, mas aí no fim eles acabaram tendo um relacionamento. A Helena não quis aceitar o Gonzaguinha na casa lá, que ela falou, não quero esse menino aqui. Eu não aceito! Você vai começar uma vida nova e não quero nada do seu passado aqui. Isso incluiu o Gonzaguinha. Então, nesse sentido, o Gonzaguinha sofreu muito, né? Com a ausência desse pai. E a Rosa é a filha adotiva de Luiz Gonzaga e de Helena, porque Helena não conseguia engravidar, então eles adotaram uma menina, né? E é isso, né, gente? Essa foi um resumo da vida de Luiz Gonzaga. Agora nós vamos falar de Dominguinhos. O Dominguinhos, pernambucano também, ele nasceu em Garanhuns em 1941 e faleceu em São Paulo em 2013. Garanhuns é mais ou menos perto da onde vem minha família, que a minha família vem de Pernambuco e tem a região de Garanhuns lá, mais ou menos perto, Bom Conselho, Lagoa do Ouro, Correntes, acho que Palmares já é Alagoas, e minha família é da divisa ali com Pernambuco e Alagoas. E Dominguinhos tinha 6 irmãos, né? Acho que 7, incluindo com ele. O pai dele era o mestre Chicão. Ele era sanfoneiro, afinador de sanfonas, e a mãe do Dominguinhos era conhecida como Mariinha, né? Dona Mariinha. Eu tenho uma tia-avó que se chama Mariinha. Ela é viva ainda. Dominguinhos, quando completou 6 anos, ele aprendeu a tocar sanfona e ele começou a se apresentar nas feiras livres, né? Batizados, casamentos, junto com os irmãos deles. Junto com os irmãos dele, tá? Os irmãos dele, Moraes e o Valdomiro. Então, com esses 2 irmãos, eles formaram o trio Os Três Pinguins. E, ainda criança, o Dominguinhos, ele teve um encontro com Luiz Gonzaga, quando Luiz Gonzaga foi tocar em Garanhuns, aí pela década de 40, ele foi tocar lá. O Dominguinhos, ele foi até o hotel onde o Luiz Gonzaga estava hospedado. Aí Dominguinhos foi lá, tocou para o Luiz Gonzaga. E nessa época, o Dominguinhos não se chamava Dominguinhos. Ele se chamava, acho que, Neném do Acordeon. Menino do Acordeon, Neném do Acordeon, alguma coisa assim. E Luiz Gonzaga ficou muito impressionado com o Dominguinhos, né? Bravo! Mais um! Nossa, esse menino toca muito, ele tem que ir para o Rio de Janeiro comigo, né? Esse menino tem que ir para lá. Só que a ida do Dominguinhos não aconteceu no fim da década de 40. Ainda em 1948, o Dominguinhos foi para Recife estudar e só em 1954 é que o pai de Dominguinhos, mais a família, eles vão lá para o Rio de Janeiro, eles procuram por Luiz Gonzaga. Aí antes, né, deles procurarem por Luiz Gonzaga, eles se instalam na cidade de Nilópolis,
aonde o irmão do Dominguinhos já está morando, o Moraes já estava lá instalado em Nilópolis. Aí, quando eles estão lá em Nilópolis, é que eles procuram por Luiz Gonzaga, que nessa época está morando no bairro do Meia. Então, Luiz Gonzaga dá maior força aí para a família do Dominguinhos, né? Não, compadre, eu vou ajudar seu filho, tal. Então, aí o Dominguinhos ele passa a ser ajudado por Luiz Gonzaga, e aí o Dominguinhos passa a tocar nos lugares, né? Passa a tocar em bares, em shows. Aí ele passa a tocar nos shows, nos bares, conhecido ainda como Neném do Acordeon, tá? Além do forró, o Dominguinhos ele aprendeu outros estilos, né? O samba, chorinho, afinal ele estava no Rio de Janeiro, né? Então tinha também essas influências de samba e de chorinho. E em 1957 ele recebe o nome de Dominguinhos em homenagem a Domingos Ambrósio. Domingos Ambrósio presenteou Luiz Gonzaga com uma sanfona de 120 baixos em uma apresentação do Luiz Gonzaga em Juiz de Fora, tá? Aí foi aqui nessa ocasião que ele recebeu o nome, né, o apelido de Dominguinhos. Entre 1957 e 58, o Dominguinhos integra a primeira formação do trio nordestino. Aí, depois disso, ele deixa o trio nordestino e em 1964 ele faz um álbum solo. Em 1967, ele passa a tocar junto com a banda aí, né, do Luiz Gonzaga. E é nessa época que ele conhece a cantora de forró Anastácia. A partir daí, eles formariam uma parceria em composições e uma parceria na vida, tá? Eles foram casados por 11 anos. Com a Anastácia, ele compôs por volta aí de 250 músicas, tá, gente? Porra, tudo isso? 250 músicas. Olha só, quanto trabalho, né? E Dominguinhos também, quando ele passou a tocar mais com o Luiz Gonzaga, a partir de 67, ele foi ganhando mais reputação como músico e como arranjador, e ele se aproximou da Bossa Nova e da MPB nos anos 70 e 80, trabalhando junto com Nara Leão, com Gilberto Gil, com a Bethânia, com a Elba Ramalho, com o Chico Buarque, entre outros, tá? No final dos anos 70, ele se casa com a cantora Guadalupe Mendonça e os dois, né, tiveram uma filha chamada Livy Moraes, e ele veio a falecer em 2013. O falecimento do Dominguinhos gerou uma certa polêmica, porque ele estava enterrado em Recife, mas, pelo que parece, a filha dele, a Livy Moraes, falou assim, não vai ficar enterrado em Recife, porque o desejo do meu pai era ser enterrado na terra natal dele, em Garanhuns. Então, o Dominguinhos, ele foi enterrado assim como ele desejava, ele está enterrado na cidade de Garanhuns, no cemitério lá, tá? Agora, nós vamos para a terceira e última aqui, personalidade do forró, aqui uma mulher no forró, a rainha do forró, a Anastácia, a mulher do Dominguinhos, tá? O verdadeiro nome da Anastácia né, porque ela ainda é viva, tem 80 e poucos anos, acho que é 81 ou 82 anos, alguma coisa assim. O verdadeiro nome dela é Lucinete Ferreira. Ela nasceu, ela tem 84 anos, aliás. Ela nasceu em Recife, em 1940, e ela se interessou por música aos 7 anos, tá? E, como eu já disse, junto com Dominguinhos, ela compôs por volta aí de 250 músicas.
e foi inclusive indicada ao Grammy, não ao Grammy Latino, o Grammy mesmo, tá? Eu quero aplausos. A mãe da Anastácia nasceu na zona rural de Igaraçu, acho que é Igaraçu do Tietê, acho que na Grande Recife, alguma coisa assim, ou perto de Recife, tá? Uma tragédia aqui, tem uma tragédia na família da mãe da Anastácia. A avó da Anastácia foi morta pelo marido, tá? Um caso aqui de feminicídio, gente. Eu não aceito! A avó da Anastácia foi morta pelo marido quando a mãe da Anastácia ainda era pequena, tá? E a mãe da Anastácia, ela se casou, quando mais velha, ela se casou com um tintureiro de uma fábrica de tecidos, que tinha na cidade de Paulista e também na Grande Recife. E esse homem, ele era mais velho, ele era 20 anos mais velho que a mãe da Anastácia, tá? Com este homem, né, a mãe da Anastácia, ela teve a Arlete, a irmã mais velha da Anastácia, e a Anastácia, tá? A Lucinete. O pai da Anastácia, ele faleceu quando ela tinha 5 anos. Aí a mãe dela se casou novamente e teve mais filhos. No início dos anos 50, a Anastácia passou a trabalhar como cantora junto com a sua prima Julieta e ela acabou sendo convidada para tocar na principal emissora de rádio de Recife, tá? A Rádio Jornal do Comércio. E ela estreou junto com o músico Hermeto Pascoal. Quando ela atingiu a maioridade, que ela já estava mais ou menos bem aí financeiramente, ela tirou a mãe da fábrica, né, de um emprego numa fábrica. Aí na Rádio Jornal do Comércio, ela também passou a fazer esquetes de humor, isso por volta de 1956. Nessa época também, quem trabalhava na Rádio Jornal do Comércio era a atriz Arlete Salles, que é pernambucana. Prefiro não comentar. De pau d'alho, e o esposo dela na época, o Lúcio Mauro, comediante. Tá? Eles eram casados nessa época e trabalhavam na Rádio Jornal do Comércio. Em 1960, a Anastácia ela se muda para São Paulo, onde a irmã dela, Arlete, vivia, e ela se muda com a mãe e com o restante dos irmãos para São Paulo, tá? Lá em São Paulo, ela é levada por Thalma Oliveira, um jornalista e radialista, para conhecer Hélio Ansaldo, também radialista, jornalista. Essa época, Hélio Ansaldo trabalhava na TV Record, então arrumou para Anastácia para ela integrar o programa de nome Astros do Disco, tá? Esse programa Astros do Disco era apresentado por Randall Juliano e Idalina Oliveira, tá? Aí ela foi para lá para apresentar esse programa, mas ao mesmo tempo também ela passou a trabalhar na VASP porque ela estava com dificuldades, gente, de arrumar um lugar para morar, porque nessa época, ainda tem pessoal de São Paulo que tem preconceito contra a nordestina. Naquela época também o pessoal tinha preconceito, então não alugava lugares para o pessoal morar, tal. Então ela teve que arrumar um outro emprego, além do que ela já tinha na televisão. Essa época ela passou a trabalhar na VASP, na área da contabilidade, para poder ter um lugar bacana para morar, né? E nessa época aí, mais ou menos aí em 1967,
que ela conhece o Dominguinhos e eles viram parceiros por 11 anos, tá, gente? E é isso daí. Os astros do forró, né? Os 3 grandes astros do forró no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscrevam no canal, tá, gente? Se inscrevam, dê seu like. Segue a gente lá no @canal Oioioi. E o assunto para o próximo vídeo é Eu Não Sou Seu Chaveirinho. Sim, nós vamos abordar um assunto LGBTQIA+, aí, Eu Não Sou Seu Chaveirinho, tá? Um beijo para vocês, fui!